Hail the King capítulo 6. Poder inesperado. Postado por Bankai. 413 visualizações, lançado em julho 18, 2021. Fei foi surpreendido. Tempo limite de jogo de hoje. O que é isso? Ele não estava esperando que algo como isso acontecesse assim que ele estava se preparando para voltar para o acampamento dos trapaceiros. A visão de Fei turvou no próximo segundo. O mundo inteiro começou a torcer e desaparecer bem na frente de seus olhos. Em seguida, completa escuridão o atingiu. Fei reabriu os olhos, e viu-se no palácio do rei. Decorações magníficas, mobília esplêndida e a cama dourada e vermelha escura, eram o oposto completo da sensação de escuridão e morte do mundo diabro. O que aconteceu? Será que eu estava apenas em um pesadelo? Fei estava confuso. Fei ainda estava deitado na cama. A única diferença entre pré-pesadelo e pós-pesadelo era que se sentia muito quente e estava pingando de suor, como se ele tivesse acabado de sair de uma sauna. Ele se levantou da cama, e surpreendentemente descobriu que a tontura que sentiu quando ele acabou de acordar neste mundo desapareceu, também se foram as dores em seus ferimentos na cabeça e no peito. Como é que, então, não foi um sonho? Fei inconscientemente sentiu que algo especial tinha acontecido com ele, mas ele não poderia apontar onde. Todo o palácio estava tranquilo. Não havia ninguém por perto. Fei saiu da cama e se esticou um pouco. Asterisco zipa asterisco. O som de rasgar pano. A camiseta de cavaleiro de gola branca de Fei de repente ficou rasgada e aberta em muitos pontos. Se você olhasse para ele naquele momento, você provavelmente concluiria que ele era um cara sem teto, a julgar pela camisa rasgada, bem como as calças rasgadas. Droga, o que é isso? Fei teve um pouco de medo. Todas as coisas que aconteceram com ele fez seus nervos um pouco mais fracos. Ele sentiu como se ele estivesse perto de ter um colapso mental. Ele olhou para baixo e para cima em uma inspeção mais próxima. Ele percebeu que as roupas que ele usava eram um pouco pequenas para seu tamanho. Quando ele estava esticando, ele facilmente rasgou a desconfortavelmente pequena da roupa. O que é esta qualidade lamentável? Quem faz essas roupas para um rei? O vento passou através do palácio, e Fei sentiu o frio. Ele estava quase nu. Merda, eu tenho que encontrar algo para vestir. Fei olhou ao redor do palácio e encontrou um guarda-roupa que parecia uma carapeça de mobília. Ele abriu e descobriu que havia muitas luxuosas roupas nele. Ele escolheu uma camisa de cavaleiro negro e calças. Ele as colocou e caminhou em direção ao espelho. O homem no espelho chocou Fei. Maldição! Este belo filho da puta no espelho sou eu. Fei não conseguia acreditar, era irreal para ele. Após dançar na frente do espelho e ver que o homem no espelho seguia seus movimentos, ele finalmente aceitou. Ha ha ha, homem ó! Homem ó! Homem ó! Apesar de Alexander ser um atraso, ele tem um ótimo rosto. Haha, ele é muito mais bonito do que eu. Fei não pode parar de ficar posando na frente do espelho, como se ele tivesse acabado de descobrir um novo continente. De agora em diante, eu sou Alexander. Disse Fei para si mesmo feliz. Depois de sua nova descoberta, ele caminhou em direção à fileira de armaduras medievais de cavaleiros completas no centro do palácio. Ele pegou uma armadura sobre de altura, e tirou a espada de duas mãos que a armadura estava segurando. Ele balançou a espada com força, tentando começar uma sensação de poder e de ser um rei. Mas depois que ele fez isso, sua expressão facial ficou estranha. Como isso é tão leve? Isto não é um brinquedo de plástico, é? Uma majestosa espada de duas mãos com 5 pés de comprimento tinha que pesar pelo menos de 30 a 40 libras. Mas Fei sentiu como se estivesse segurando uma pena, não havia nenhum peso nela em tudo. Era muito estranho isso. Asterisco tink, asterisco. Fei atingiu a armadura de metal completa com a espada só para ver se a espada era um brinquedo ou não.
Mas o inesperado aconteceu: a armadura tinha 1 centímetro de espessura, mas a espada atravessou-a facilmente, como se Fei estivesse cortando um pedaço de papel. O golpe cortou a armadura ao meio, com a metade superior da armadura logo desembarcando no chão e fazendo outro som asterisco tinca asterisco. Puta merda! Embora Fei não acreditasse em Deus ou fantasmas, não havia outra maneira de explicar o que tinha acontecido. Por que eu sou tão forte agora? Fei subconscientemente balançou a espada novamente, mas ele ainda não sentia qualquer peso. A espada de 2 mãos era claramente uma arma real. Esse sentimento. Fei fechou o olho tentando lembrar a maneira como ele lidou com a espada. Parecia a mesma de quando ele era um bárbaro no sonho, balançando o machado de 2 mãos nos monstros. Será que eu? Fei estava chocado. Será que eu trouxe de volta o poder do meu personagem bárbaro do sonho para o mundo real? NDL. Como assim real, filha da puta? Ele não conseguia tirar esse pensamento da cabeça e rapidamente foi prestes a testar essa hipótese improvável. Ele colocou a espada de volta para a armadura danificada, e olhou para outras armas no palácio. Algo rapidamente chamou a atenção de Fei. Mais longe em um canto do palácio tinha um enorme machado de 2 mãos de forma estranha. O punho junto com a lâmina maciça tinha, pelo menos, 5 pés de comprimento, e parecia pesar cerca de 100 libras. Ele estava junto a uma pesada armadura negra. Seu peso tinha feito um dente na parte do piso de ladrilho. A escultura bizarra sobre o corpo do machado a fez parecer ainda mais intimidante. Fei correu até lá e o pegou. De repente, Fei sentiu que o machado e ele tinham se tornado um, como se o machado fosse uma parte de seu corpo. Ele fechou os olhos e concentrou-se no sentimento. Isso é certo, este é o sentimento da minha maestria em armas, nível 3 no sonho. Especialmente com machados, porque eu era um bárbaro. O machado de 2 mãos era como um moinho de vento nas mãos de Fei. Todas as técnicas de machado foram executadas por Fei em um nível mestre, como se ele tivesse usado machados por mais de dezenas de anos. Fei sentiu que ele pode concluir que a sua hipótese foi comprovada completamente. Ele tinha realmente adquirido todas as habilidades, danos e todos os atributos de nível 5 do bárbaro no sonho. O novo poder tinha dado a Fei uma profunda sensação de segurança. Portanto, esta é a sensação de poder. Gostaria de saber qual nível esse poder pertence a este mundo mágico. Como Fei estava se sentindo incrível sobre o novo poder, ele de repente se lembrou que o mestre Lampard disse algo sobre os inimigos ainda assediando o castelo. Talvez eu deva ir dar uma olhada. Esse pensamento ficou mais forte e mais forte na mente de Fei. Talvez eu possa ajudar com o meu poder. Fei decidiu ir. Por questão de segurança, ele escolheu a armadura mais grossa, mais pesada no palácio e colocou-a. Esta armadura tinha literalmente coberto Fei da cabeça aos pés, com as únicas aberturas sendo os buracos para Fei ver através. Fei sentiu como se estivesse vestindo a primeira armadura do Homem de Ferro do filme Iron Man, a que Robert Downey Jr. construiu no Iraque. Esta armadura de 50 libras literalmente ancorou Fei no chão, mas agora, Fei sentiu-se como se estivesse vestindo uma roupa da Nike, ultra fina, resistente a suor, um equipamento de corrida. Fei bateu no capacete com o machado. Asterisco tink. Tink, asterisco. Fei ficou satisfeito ao ouvir o som. Haha, nenhuma maldita flecha vai me pegar agora. Rei Alexander. Saia da cama. Fei olhou ao redor quando ele deixou o palácio em silêncio. Ele estava tentando se mostrar na frente dos guardas, mas ele sabia que não havia ninguém vigiando o rei. O palácio era apenas grande. Como ele se manteve andando, viu 2 soldados fortemente feridos dormindo ao lado do portão principal do palácio. Parecia que estes 2 soldados cansados vieram a partir da linha de frente da batalha. Merda! Meu palácio só é guardado por 2 soldados feridos, a batalha deve estar em seu pico.
Os gritos de guerra estavam ficando cada vez mais altos quando Fei chegou mais perto e mais perto do portão principal do castelo. Não há tempo a perder. Fei pensou quando ele começou a correr ainda mais rápido. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. O seu endereço de e-mail não será publicado. Hail the King capítulo 7. A linha de defesa está caindo. Castelo de Chambord. Os ouvidos de todos estavam sendo preenchidos por gritos tristes e gritos de guerra. Ambos, atacantes e defensores, estavam dando tudo de si nesta batalha. Era matar ou morrer. Ondas de inimigos que estavam vestindo armaduras negras estavam avançando contra o castelo como um tsunami negro. As 3 enormes escadas de cerco eram como monstros de guerra. As farpas na escada encaixadas nas bordas das ameias, constantemente enviando mais inimigos para lutar contra os defensores nas paredes. Os ganchos faziam com que as escadas de cerco fossem difíceis de se livrar e esquadrões com cerca de 30 inimigos estavam lutando agressivamente para proteger as escadas. Conforme o tempo passava, mais e mais inimigos tinham ficado sobre as paredes do castelo. Não era uma boa situação para o castelo de Chambord. Haviam 10 vezes mais inimigos do que os soldados de Chambord nas muralhas. Pierce! Pierce, onde está você? Seu filho da puta! Um enorme homem com 6 pés e 8 de altura com cabelo preto e um colete de cota de malha se virou para trás e gritou quando ele estava cortando um inimigo. NZ, um pé são aproximadamente 30,5 centímetros, logo 6 pés são 1,86 m. Pierce! Escolha alguns caras grandes e se livre destas malditas escadas. Rápido! Sim, senhor! Não muito longe, um homem de cabelos brancos chamado Pierce estava embebido em sangue. Já era difícil dizer o que era ele e o que eram os inimigos que ele havia matado. Ao ouvir o comando, ele acenou para um par de soldados perto dele e disse: Vamos lá, pessoal, vamos lá! Temos que matar esses filhos da puta e esmagar aquelas escadas. Pierce era conhecido em Chambord por sua força brutal. As veias em seus braços incharam e ele começou a balançar o seu enorme martelo de ferro, que era do tamanho de 2 bolas de basquete. Como berserker lendário, ele limpou os inimigos em seu caminho, como se fossem moscas. Nenhum dos inimigos podia impedi-lo. Ele estava se aproximando das escadas de cerco rapidamente, deixando para trás um caminho de morte e sangue. Cerca de 20 outros soldados o seguiram. Eles estavam comprometidos em completar a missão. Os inimigos que estavam defendendo as escadas tinham sido alertados. Atenção! Adiante! Formação semi-arco. O líder da equipe de defesa do inimigo gritou. Asterisco cata, 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 asterisco. Os inimigos rapidamente tinham formado um semicírculo ao lado do muro e protegeram as 3 escadas de cerco no meio-círculo. Com lâminas de tubarão que ainda estavam pingando sangue apontando para fora, eles eram como um ouriço de metal, esperando que os atacantes cometessem um erro antes de atacá-los. Então acabariam com eles. Estes inimigos definitivamente tinham mais treinamento que os soldados de Chambord. 10 metros. 6 metros. 3 metros. 1 metro. A distância entre os soldados sob o comando de Pierce e os inimigos estava desaparecendo em segundos. Finalmente. Oh! Vá para o inferno! Pierce de repente gritou. Ele deu um balanço completo no martelo. Como se fosse um dado, o martelo voou para fora de suas mãos e voou em direção à formação do inimigo. Esse martelo sangrento gigante fez uma bela trajetória de morte no ar e caiu através da formação defensiva com força devastadora. Asterisco bash, asterisco. Isso causou grandes danos aos inimigos. Sangue derramando, lâminas quebradas e membros voaram por todo lugar. Os inimigos definitivamente não estavam esperando esse tipo de manobra. O martelo voando tinha feito uma lacuna sangrenta no centro da formação.
Ao destruir as 3 escadas de cerco, os inimigos não terão nenhuma maneira de entrar em Castelo de Chambord por agora. Depois de matar todos os inimigos que ficaram na parede da defesa, os defensores poderiam finalmente ter tempo para descansar em segurança. Se não, o castelo vai ser sitiado e todos os seus amigos e famílias vão se tornar escravos de guerra, sem esperança de liberdade por gerações. Depois de pensar sobre isso, todos os soldados estavam motivados para derrotar os inimigos. A sua moral era tão alta que o sangue em seus corpos estava quase em chamas. Eles não podiam permitir que os inimigos sitiassem o castelo. Mesmo que eles morressem, eles não iriam recuar. Avançar! Avançar! Os soldados seguiram Pierce, furiosamente avançando contra os inimigos. Pierce correu para a frente, pegou o martelo que ele tinha jogado fora antes que qualquer inimigo pudesse reagir, e começou a quebrar a barreira. Seus poderosos balanços forçaram todos os inimigos próximos a recuarem e o soldado inimigo mais próximo nem mesmo teve tempo para reagir antes que Pierce destruísse sua cabeça. Nenhum deles poderiam detê-lo. Esmague! Esmague-os! Asterisco bang, asterisco. Asterisco clank, asterisco. Armas, armaduras e juntas nuas foram colidindo. Sangue jorrando e membros destacados tinham pintado o retrato do inferno. Asterisco boom, asterisco. Pierce mandou a espada e o inimigo na frente dele para fora do castelo. Ele olhou para cima e a escada estava bem na frente dele. Ele balançou o martelo mais uma vez para fazer os inimigos que estavam se aproximando recuarem. Asterisco dang. Dang. Dang asterisco. Ele correu para frente e esmagou todos os ganchos de uma das escadas. Foda-se! Pierce chutou a escada com força. Ele ouviu um monte de gritos. Como a escada caiu, os inimigos que ainda estavam escalando caíram para o chão como bolinhos. Eles foram esmagados pela escada pesada em pasta de carne sangrenta instantaneamente. Agradável! O comandante de cabelos negros viu o que Pierce havia feito e gritou. Pierce! Bom trabalho! Mais 2! Acabe com todos e eu vou comprar-lhe a melhor cerveja hoje à noite. Tudo o que você conseguir beber. Ele estava duelando com um inimigo magro, mais de altura, enquanto ele gritava. Este inimigo era muito hábil. Mesmo que ele fosse um comandante, eles estavam em combate por cerca de 10 segundos, e nenhum deles tinha uma vantagem. Haha! Chefe Brook! A cerveja será por sua conta hoje à noite. Pierce respondeu com entusiasmo. Embora ele estivesse falando, ele não foi lento com seus ataques. Seu martelo era rápido como um relâmpago e ele fez a mesma coisa que ele fez na primeira escada. Asterisco dang. Dang. Dang asterisco. Ele quebrou todos os ganchos da segunda escada. Quando ele estava prestes a chutá-la para fora da parede, de repente. Morra, seu viado! Uma sombra negra voou até a parede de defesa. O florete que esse inimigo estava usando foi direto para a cabeça de Pierce. Ele estava tentando matar instantaneamente Pierce. Não havia muito tempo para Pierce reagir. Tudo o que ele teve tempo para fazer era posicionar seu martelo de modo que sua cabeça fosse protegida. Asterisco Jin. Jin. Jin asterisco. Todos estes par de golpes bateram bem no centro do martelo e soltou algumas faíscas. Uma força imparável passou através do martelo e chocou Pierce. Mesmo que Pierce tenha nascido com uma força sobre-humana, ele não conseguia segurar contra esse golpe. A força o empurrou de volta a 4 passos. Também quebrou um par de seus dedos e ele quase não conseguia segurar o martelo mais. Merda! Um mestre! Pierce ficou surpreso. No entanto, este inimigo parou de atacá-lo. Quando este inimigo levantou a espada novamente, Pierce ouviu uma tonelada de gritos. O inimigo estava se movendo tão rápido que ele se transformou em uma sombra negra novamente. Os outros soldados que vieram com Pierce, todos caíram no chão. Quando ele tomou um olhar mais detalhado,
Todos eles tinham um buraco em suas cabeças. Líquidos brancos e vermelhos foram fluindo para fora, eram os cérebros. Bender! Bond! Tony! Meus irmãos! Pierce gritou. Ele não podia aguentar o que viu, quase desmaiando com o choque. Eram seus melhores amigos que ele estava se divertindo na noite passada no bar e que ele confiava e amava, há pouco tinham sido mortos bem na frente dele. Pierce sentia como se o céu havia caído. Morra! Demônio! Pierce gritou. Ele esqueceu sobre os ferimentos em seu corpo. Ele olhou para esse inimigo, abandonou todas as tentativas de defesa e avançou para a frente. Este inimigo deixou feridas mais desagradáveis no corpo de Pierce e ele não poderia nem mesmo tocá-lo. Mas Pierce não se importava, ele não parava de balançar seu martelo. Haha, isso é inútil. Este inimigo riu. Ele soou como um corvo. A espada era muito rápida e este inimigo era muito forte. Este inimigo mudou novamente, o florete estava apontando para a cabeça de Pierce mais uma vez. Pierce inclinou seu corpo como se ele estivesse tentando se esquivar da lâmina, mas a espada atravessou seu ombro direito com facilidade. Este inimigo sorriu desdenhosamente, ele estava indo para puxar a espada e acabar com a vida de Pierce. Porém, ele ficou surpreso ao descobrir que ele não poderia retirar a espada, não mais. O sangue jorrou da boca de Pierce. Mas este homem de cabelos brancos começou a rir. Rir feliz. Este adversário não sabia o que estava acontecendo, mas ele sentiu como se tivesse subestimado seu inimigo. Mas não houve tempo para ele reagir. Pierce segurou a lâmina firmemente com ambas as mãos, como se ele não sentisse qualquer dor. Ele deixou a espada no ombro e empurrou seu corpo contra este inimigo. Pegou o homem empunhando a espada de surpresa e o obrigou a continuar recuando. Ele só levou 3 segundos para alcançar a ponta da parede de defesa. Se esse inimigo recuasse ainda mais, ele iria cair deste muro de altura de 200 pés. Mesmo que ele fosse poderoso, não havia maneira dele permanecer vivo depois que cair de tal altura. Porra! Este inimigo estava furioso, mas ele não tinha opção a não ser deixar seu florete para trás. Primeiro forçado por um soldado de baixo rank a abandonar sua arma favorita, este inimigo tinha vergonha de si mesmo. Ele era um prestigiado guerreiro, uma estrela. Depois que ele abandonou seu florete, chamas vermelhas começaram a aparecer ao redor de seu corpo. Punhos com a temperatura que poderia derreter ferro pousou nas costas de Pierce. Ele iria comer este homem de cabelos brancos vivos, se pudesse. Pu! Ha ha ha! Eu ganhei esta rodada, seu filho da puta! Pierce vomitou uma boca cheia de sangue, mas ele estava rindo com orgulho. Pierce soltou a espada e avançou em direção da segunda escada de cerco. Porque ele tinha quebrado os ganchos desta escada mais cedo, ele bateu-a para fora da parede com o ombro esquerdo. Todos os inimigos que escalavam em esta escada caíram no chão e ficaram esmagados em pilhas de pasta de carne. Merda! Você escravo de baixa vida! Eu juro que eu vou matar todos neste castelo! Este inimigo estava enfurecido. Agora ele sabia que este homem não estava tentando empurrá-lo para fora da parede, o plano era destruir a segunda escada de cerco o tempo todo, e ele estava enganado. Ele bateu com a espada em Pierce, com tudo o que tinha. Pierce tinha desmaiado de todas as feridas e perda de sangue. Merda! Seja cuidadoso! Brooke, o comandante gritou ansiosamente. Não havia nada que ele pudesse fazer, ele ainda estava em combate com o outro inimigo mais hábil. Esta batalha de cerco tinha tomado quase todo o dia. Havia alguns indivíduos poderosos do lado de Chambord, mas haviam sido focados pelo comandante inimigo. Mesmo o guerreiro Lampard de 3 estrelas foi emaranhado por um guerreiro inimigo com classificação de estrela. Neste momento, não havia ninguém lá que poderia salvar a vida de Pierce.
O florete coberto em chamas estava apenas uma polegada de distância do pescoço de Pierce. Rei the King capítulo 8. A morte. Todo mundo estava esperando a morte de Pierce, como ninguém estava em uma posição para salvar a sua vida. Ei, imbecil! Experimente evitar a minha arma ultra escondida. Uma voz confiante tocou a partir do outro lado do campo de batalha. No entanto, embora o homem enfurecido empunhando a espada não o ouviu, ele sentiu que algo estava destinado à parte de trás de sua cabeça. Um objeto estava voando para ele rápido. Ele foi surpreendido. Ele teve que recuar sua espada e bloquear tudo que estava voando em sua direção. A arma escondida foi reduzida pela metade, e líquido vermelho salpicou de sua cabeça. Que diabos foi isso? Devido ao posicionamento do seu corpo, ele não tinha nenhuma indicação do que a arma escondida era. Ele balançou sua espada para fazer uma zona de proteção em forma de esfera e se abaixou para evitar que mais do líquido vermelho pousasse sobre ele. Depois que ele recuperou seus sentidos, ele olha para cima e viu o que a arma escondida era. Ele imediatamente se tornou mais furioso. A arma escondida era um de seus próprios soldados. Alguém tinha agarrado e jogado este pobre homem para ele devido ao seu descuido. Ele não olhou e picou aquele soldado ao meio. Haha, você está com medo agora. Galinha! A risada exultante havia redesenhado a atenção do homem empunhando a espada. Ele olhou para cima e viu um homem vestindo uma armadura pesada com apenas aberturas na parte dos olhos. À luz do pôr do sol, este homem parecia majestoso como um deus. Esse homem não perdeu tempo. Ele começou a avançar de imediato. O impulso de seu corpo causou colisões tão poderosas que todos os inimigos foram derrubados da parede. Com um enorme machado de 2 mãos, ele estava pensando em mandar este guerreiro para baixo. Você está procurando a sua própria morte, idiota! Este inimigo zombou quando ele viu que o recém-chegado foi prejudicando a si mesmo. Armaduras pesadas completas foram usadas por soldados da cavalaria como cavaleiros, nunca usado por regulares infantarias a pé. Ele era burro por vestir uma armadura de 50 libras para combate a curta distância, uma vez que iria atrasar seus ataques e pesá-lo. Na visão deste inimigo, o homem era apenas um idiota burro. Venha de encontro com o ceifador. O guerreiro com florete mandou toda a energia em seu corpo para sua arma. Com chamas que aparecem ao redor da espada de novo, ele perfurou para o homem blindado correndo descontroladamente para ele. O golpe foi rápido, como se fosse um raio. A energia estava transbordando do florete. Este inimigo tinha desencadeado todos os seus poderes como um guerreiro uma estrela. Ele estava confiante de que ele poderia matar este homem blindado com este golpe. Por outro lado, o Homem de Ferro, totalmente blindado, ainda estava avançando sem sinais de abrandamento. Como um idiota nos olhos de outros, ele não estava nem mesmo em posição de avançar adequada. Quando os soldados avançam, eles iriam dobrar suas costas e manter seu peso para baixo. Com o peito aberto e costas retas, o homem foi literalmente correndo para a lâmina. O inimigo começou a rir. Haha, não há nenhuma maneira que você possa sair daqui vivo. Mas... Asterisco tink, asterisco. Faíscas brilharam. O riso parou de repente e o sorriso congelou no rosto do guerreiro. O enorme machado que o homem estava arrastando apareceu na frente dele de um ângulo impossível, e colidiu com o florete na ponta. Como? Este inimigo estava atordoado. Bater na ponta do meu florete com o machado quando ambos estavam se movendo tão rápido. Essa só poderia ser a técnica de um deus da guerra. Merda, este homem estava brincando comigo. Este inimigo imediatamente se arrependeu de sua decisão e tentou recuar. Mas era tarde demais. Asterisco boom, asterisco. A espada não poderia aguentar a essa quantidade de energia e estalou em pedaços. A força do machado não parou por aí. A espada que o guerreiro estava empunhando quase explodiu. Se alguém,
que não soubesse o que tinha acontecido, olhasse, eles não iriam mais reconhecer o formato da mão do inimigo. O impulso continuou subindo, e as veias em seu braço direito, que estava segurando a espada, inchou e sua pele se rompeu. O barulho enorme tinha perturbado todos no campo de batalha. Todos os lutadores de Chambord e os inimigos tinham parado de lutar por um segundo e olhado para ver o que tinha acontecido. Puta merda! Deus! Pra ser capaz de lascar a ponta de um florete. Que tipo de poder fez isso? Todo mundo pensou. Mas o que foi mais surpreendente ainda estava por vir. O enorme machado tinha se transformado em uma sombra na mão do homem. Ele estava se movendo tão rápido que os olhos de ninguém poderia seguir os movimentos do machado. Como aquele que estava em perigo extremo, este guerreiro empunhando a espada quebrada caiu em uma posição onde ele nunca tinha estado antes. Ele era o único no campo de batalha que viu o machado vindo para sua cintura. Aquele homem estava tentando cortá-lo ao meio com esse golpe horizontal. Merda! Este inimigo foi devastador. Ele já não tinha uma arma e tinha caído em uma enorme desvantagem repentinamente. Ele bateu os pés no chão e pulou tentando se esquivar do ataque vicioso. Ele pulou cerca de 5 pés de altura, quase como se estivesse voando. Mas o machado pareceu dobrar as regras da física. Ele não seguiu através da trajetória horizontal que este inimigo tinha pensado. Em vez disso, ele seguiu esse inimigo para cima no ar. Este inimigo estava no ar, por isso não havia nada que pudesse fazer para se esquivar ou bloquear este ataque. Asterisco X asterisco. Sou como o rasgar de um pedaço de papel. O machado havia passado por este inimigo do começo de suas pernas para o topo da sua cabeça. Aconteceu tão rápido, que esse inimigo não teve tempo para reagir ao que tinha acontecido. Ele ainda era só uma peça quando ele caiu no chão. Depois de um breve momento, este inimigo tentou estender a mão. Sua expressão facial era apenas morta. Este pequeno movimento era como a chamada do ceifador. De repente, uma pequena costura sangrenta apareceu em seu corpo. Ele olhou para baixo em seu corpo, não acreditando no que estava acontecendo. Não houve tempo para seu último lamento. O sangue começou a jorrar para fora. O corpo foi separado simetricamente de baixo para cima. Os intestinos brancos, órgãos internos picados e o cérebro viscoso caíram por todo o lugar. Este prestigiado guerreiro de uma estrela, que estava dizimando os defensores do castelo menos de 5 minutos atrás, não poderia ser mais morto do que isso. Rei The King capítulo 9. Os inimigos. Postado por Bankai. Um golpe. Apenas um golpe e um guerreiro de uma estrela foi dizimado. Ambos os soldados de Chambord e o inimigo ficaram chocados. Todos olharam para o homem como se ele fosse um dragão na forma humana. Os sons de armas se chocando e os gritos de guerra ressoando pelo campo de batalha a poucos minutos tinham abruptamente sido interrompidos. O campo de batalha ficou completamente tranquilo. Os soldados chambordianos e os inimigos se entreolharam, rapidamente percebendo que eles ainda estavam na batalha e voltaram a matar uns aos outros. Ha ha ha! Isso realmente funcionou! Eu sou tão inteligente! Ha ha ha! Aquele homem riu jocosamente. Em uma área perto do castelo de Chambord, a meia milha de distância do fosso chamado Zuli, uma centena de tendas militares negras foram criadas em um padrão que tinha bloqueado completamente a única saída para fora do castelo. Essa era a base do exército inimigo. O povo de Chambord não sabia de onde esses inimigos blindados negros vieram. Há 3 dias, após a névoa da manhã dispersar, uma sentinela teve a sorte de descobrir os inimigos se aproximando rapidamente. Eles rapidamente barraram a porta do castelo e tinham comprado algum tempo para a defesa de Chambord. Havia cerca de 2.000 soldados do exército invasor. Depois de falhar no ataque furtivo, eles tinham acampado ao lado do fosso Zuli. Os invasores tinham sitiado as paredes todos os dias,
bem como a utilização de 1 tonelada de batedores para cortar as comunicações entre Chambord e o resto do mundo. Hoje foi o 4º dia. Este pequeno castelo tem um terreno complexo que poderia frustrar quaisquer invasores. Se não fosse por esse fosso perigoso e a parede firme concedendo boa defesa, eu já teria conquistado este castelo para o pai, e a mulher chamada Ângela teria sido feita meu brinquedo já. Na margem do fosso Zuli, um cavaleiro vestindo uma armadura completa negra com uma máscara de prata resmungou. A máscara de prata tinha um demônio feroz esculpido sobre ela e só cobria a metade superior de seu rosto. Ele estava em cima de um cavalo de guerra escuro como breu, que era alto e robusto e que emanava a imagem de um animal majestoso. O cavalo também usava uma feroz armadura pesada, com apenas suas pernas e olhos expostos. Uma força enigmática cercava ele, como um campo magnético. Atrás dele, 19 outros cavaleiros permaneceram em silêncio. Eram todos cavaleiros negros blindados e seus cavalos eram negros também. Eles também usavam o mesmo estilo de máscara com um demônio entalhado, mas em preto ao invés de prata. Com a armadura cheia de espinho nos cavalos, parecia um pelotão de cavaleiros do inferno. Isso foi realmente inesperado. Este reino é apenas um mero nível 6 da filial de um pequeno império nível 1, mas tem um fosso com uma corrente rápida e uma parede com firme defesa. E ainda tem um guerreiro de 3 estrelas. Um cavaleiro negro atrás do cavaleiro prata mascarado disse. Ele, então, secamente riu e garantiu ao cavaleiro de máscara prateada. Não se preocupe, mestre. Os defensores estão no seu ponto de ruptura, e certamente, só podem conter mais de 20 minutos. Depois disso, o castelo vai cair com certeza. E, depois de conquistar este castelo, deixe os soldados livres, eles podem fazer o que quiserem. Só Ângela, tirando-a não há necessidade de que quaisquer outros sobrevivam. Este comando cruel foi dado com tanta indiferença por este cavaleiro de máscara prateada, como se ele estivesse apenas falando sobre o tempo. Lembrem-se! Atear fogo é proibido. Precisamos desse castelo. Sim. Mestre! Disse todos os 19 cavaleiros negros em uníssono. Eles já tinham feito isso centenas de vezes e não era nenhuma surpresa para eles. O cavaleiro negro que acabou de falar, disse. Mestre, o seu rei. Basta executá-lo. Para os próximos 3 dias, faça todas as fêmeas servir os soldados no castelo e mate-as depois. Nós seguiremos seus comandos. Todos os cavaleiros ficaram animados, eles amavam esse tipo de ordens. 20 está quase terminando, preparem seus homens. O cavaleiro de máscara prateada acenou para seus subordinados. Quando nós ganharmos o controle do castelo e abrir os portões, todos vocês vão correr e acabar com os inimigos assim que vocês puderem. Eu quero sentar no trono de seu rei o mais rápido possível. Asterisco Boom, asterisco. Ele nem sequer terminou a frase antes de um enorme barulho vir do campo de batalha. Era tão alto como um trovão. Todos os cavaleiros eram guerreiros de classificação de estrelas e, dadas as suas habilidades aprimoradas, eles viram claramente o que tinha acontecido na parede defensiva de Chambord. Os cavaleiros negros por trás do cavaleiro de máscara prateada quase todos perderam a cabeça. Oh Deus! Isto foi o 20 apenas dividido pela metade por um inimigo. Porra! Será que eles têm um deus da guerra? Estes cavaleiros negros olharam uns para o outro, o choque apareceu em seus olhos. Eles eram todos guerreiros de classificação estrela que eram hábeis na luta para que eles pudessem ver que o Homem de Ferro, que dividiu o 20 ao meio estava usando apenas a força bruta. Não havia vestígios de energia em seu ataque. Esse era um pensamento assustador para esses cavaleiros porque o 20 já era um guerreiro de uma estrela. Mestre, permita-me cortar fora a cabeça daquele bastardo, para vingar o 20. Alguns dos cavaleiros negros estavam ficando muito nervosos e impacientes. Embora os 20 deles não tivessem nomes,
e só tinham números designados. Nos últimos 4 ou 5 anos, eles estavam sob o comando do Cavaleiro de Máscara Prateada juntos. Eles comeram juntos e dormiram juntos, eles estavam mais próximos do que quaisquer irmãos de sangue. No entanto, ninguém esperava que Eventil fosse morrer desta maneira horrível, especialmente neste cerco, aparentemente, fácil. Isso estimulou a sua raiva para a vingança. Ele nasceu com força sobre-humana. O Cavaleiro Prateado sorriu misteriosamente. Ele acenou de volta para os Cavaleiros Negros e disse: Interessante, este homem me intrigou, passe o meu comando de parar o cerco. Diga aos soldados para recuar agora. Mestre, isso. Há algum problema? O homem de máscara prata perguntou friamente. Nós seguiremos seus comandos, mestre. A informação da nossa agência de inteligência, Águia, mencionou que o rei deste reino filial nível 6 é um retardado. Haha, mudança de comandos. Apenas cerquem o castelo. Por agora, enviem alguém para pedir a rendição do castelo. Se o fizerem, o rei, os ministros, Ângela e o Homem de Ferro podem sobreviver, os outros ainda serão executados. O Cavaleiro Prateado disse. Seu sorriso traiu seus pensamentos astutos e mostrou que ele estava se divertindo. Sim, meu senhor. Os Cavaleiros Negros viraram-se imediatamente e começaram a execução das ordens. Venha, tome este bravo soldado para a enfermaria. Médico, rápido. Claro, este Homem de Ferro era Fei. O machado de Fei foi como a arma do ceifador, colhendo a vida de todos os soldados inimigos nas paredes defensivas perto das escadas. Nenhum dos inimigos poderia lidar com um único golpe de Fei. Depois de aniquilar todos os inimigos ao redor de Pierce, ele se virou e gritou. Uma dupla de soldados correu para a frente e levaram o Pierce desmaiado para fora das muralhas do castelo. Anterior. Rei The King capítulo 10. Eu sou invencível. Postado por Bankai. Fei viu a cena heróica, onde Pierce arriscou a própria vida para destruir as escadas de seco para que os defensores tivessem uma chance de matar os invasores. Ele estava profundamente comovido com as ações de Pierce. Felizmente, no último segundo, ele foi capaz de salvar a vida de Pierce por surgir com a tática pouco ortodoxa de jogar uma pessoa viva como uma arma. HU. Brandindo o machado enorme de 2 mãos com uma grande quantidade de força, Fei esmagou guerreiros inimigos onde quer que fosse. Bom trabalho, senhor guerreiro. Eu sou o segundo comandante dos guardas do rei. Quem é você? Eu nunca vi você antes. O homem de cabelo preto chamado Brook gritou de surpresa quando viu que Pierce tinha sido salvo. Ele não estava em uma boa situação quando estava lutando com o inimigo qualificado de antes. O Salvador inesperado tinha quebrado o equilíbrio sutil no campo de batalha. A esperança dos soldados chambordianos tinha finalmente chegado. Comandante Brook. Haha, você vai descobrir logo. Fei não queria que os soldados descobrissem quem ele era ainda. Ele havia se acostumado com a morte, gritos, violência e sangue no mundo diablo. Não houve diferença entre os dois mundos para Fei. Quando ele entrou no campo de batalha, ele foi direto para ele, sem quaisquer necessidades de adaptação. Além disso, as cenas na frente de Fei o excitavam. Todos tinham sonhado em se tornar um super-herói e ir por aí salvando o dia, proteger os cidadãos dos seus países quando eles eram jovens. Agora Fei estava vivendo seu sonho de infância. Apesar de seu machado ir colhendo a vida de muitas pessoas, ele não tinha nenhum remorso. Matar os outros era o meio para salvar os seus próprios companheiros. Era simples assim no campo de batalha. Fei recuou enquanto ele protegia os soldados para levar Pierce para fora da parede defensiva e depois voltou para a linha de frente de batalha. Os inimigos comuns não eram páreos para a força brutal e as habilidades de machado sofisticadas de um bárbaro de nível 5. Os inimigos gritavam e choravam quando Fei aproximou-se da última escada de cerco. O machado passou zunindo pelo ar e luz sangrenta cintilou para fora da lâmina do machado.
Os últimos dois inimigos que estavam protegendo a escada gritaram quando eles foram derrubados do muro de defesa e chocaram-se contra o chão por um golpe horizontal de Fei. Esse golpe foi tão poderoso que nem parou por aí. Asterisco Slam, asterisco. Como Fei continuou através do golpe, o machado bateu no parapeito do muro defensivo. Poeiras e faíscas voaram por toda a parte. Um parapeito de um pé de espessura irrompeu e chocou-se contra os inimigos fora do castelo e fez subir poeira. A escada de cerco que foi fixada nesta muralha foi arrastada ao longo da lateral junto com ele. A escada virou 360 graus no ar com os inimigos ainda segurando nela e caiu no rio Zuli a centenas de jardas de distância. Essa força! Todo mundo no campo de batalha ficou chocado novamente por causa de Fei. A moral dos soldados de Chambord foi impulsionada pelo novo reforço. Sua esperança de ganhar aumentou drasticamente. Por outro lado, os inimigos estavam morrendo de medo de Fei. Ninguém em sã consciência queria encará-lo. Mas Fei não parou por aí. Seu próximo passo tinha maximizado o poder e o efeito do heroísmo individual no campo de batalha. Soldados do rei, levantem-se e batalhem. Para o nosso reino. Para os nossos pais e mães. Para nossas esposas e filhos. Depois de sua tentativa bem-sucedida em destruir as escadas de cerco, ele levantou seu machado gigante. Com o suave brilho da luz dourada do sol abrangendo sua armadura, ele rugia como um deus invencível. De repente, uma força invisível, mais veemente propagou do rugido de Fei. Como um tsunami, brutalmente soprou as multidões de inimigos. Como se estivessem vendo algo terrível, todos os inimigos dentro de um alcance de 5 jardas, em relação a Fei, jogaram suas armas no chão e começaram a gritar e correr para longe de Fei tão rápido quanto podiam. Alguns deles estavam tão assustados que eles pularam da parede de 200 pés de altura. Grito de guerra do bárbaro uivo. Este barulho assustou a maioria dos inimigos que estavam de pé perto de Fei. Os poderes misteriosos do mundo diablo tinham finalmente aparecido neste mundo. Claro, só Fei sabia o que estava acontecendo. Todo mundo estava atordoado. Que tipo de poder foi aquele? Aquele foi o poder do Deus da Guerra. Tudo estava completamente tranquilo na parede defensiva. Sob a luz do pôr do sol, todos sentiram que algo incontrolável estava prestes a estourar fora dos soldados de Chambord. Finalmente! Alguém gritou inconscientemente após Fei. Lutem! Pelo nosso reino e famílias! Este pequeno grito era como uma pequena faísca em uma lagoa de gasolina. O sangue dos soldados de Chambord havia inflamado, queimando como uma chama imparável. Lutem! Defendam! Pela nossa pátria! Atacar! Matem todos! Lutem! Os rugidos cantados enviou uma força verdadeiramente espetacular. Como a mágica mais inimaginável, que rapidamente se espalhou ao redor do campo de batalha. Quase todos os soldados de Chambord começaram a rugir. A moral disparou. Um soldado ferido puxou a flecha farpada de seu ombro. Um agricultor que teve a sua perna esquerda cortada arrastou-se para um inimigo e mordeu sua coxa. Um ancião que teve o seu coração trespassado por uma espada esfaqueou a faca no crânio do inimigo usando suas últimas forças e respiração. O rugido de Fei tinha dado poderes a cada defensor de Chambord, dando-lhes força sem precedentes. A vantagem rapidamente foi transferida para os defensores. Depois de perder as escadas de cerco, não tinha mais formas para os soldados inimigos poderem chegar até as muralhas de Chambord. Também não havia volta para os soldados inimigos que estavam lá em cima. Estes guerreiros quase defecaram nas calças. Eles gritaram quando se viraram e começaram a correr para longe das lâminas dos defensores. Saltar para fora do muro alto não parecia ser uma má ideia agora. Pelo menos, saltar fora do muro lhes deu uma pequena chance de sobreviver. Se tivessem ficado por lá, estes, de repente, moralizados, defensores não iriam dar-lhes quaisquer chances.
eles iriam acabar em uma condição pior do que apenas morrendo. Um dos invasores estava sendo literalmente mordido até a morte por uma dupla de soldados gravemente feridos. Essa era a guerra. Este recém-chegado deve ser um herói. Guerreiros de classificação estrela, mesmo classificação lua e magos podem ser capazes de matar inúmeros inimigos, mas havia algumas pessoas referidas por outros como heróis. Eles poderiam motivar todos ao seu redor. Cada ação, palavra e expressão em seus olhos podiam trazer esperança e coragem a seus seguidores. Fei acidentalmente se tornou o herói nas mentes dos defensores de Chambord. Após o rugido, Fei voltou para a matança de inimigos. Espadas quebradas, lanças quebradas e armaduras quebradas. Em todos os lugares que Fei foi, inimigos choraram, foram mutilados e morreram. Com um impulso invencível, Fei aproximou-se do centro da batalha.